Dando início a mais um vídeo aqui no canal para vocês. Hoje vou trazer uma receita que várias amigas estão me pedindo. Bolo de laranja natural, feito com a fruta mesmo. Vim aqui no nosso pomar, colhi 4 laranjas, que não são muito grandes, e vou fazer todo o processo do bolo com vocês. Vocês vão ver como é fácil fazer bolo de laranja e fica delicioso. Vamos lá agora para nossa cozinha, mas olha só que maravilha que tá o nosso sítio. Pêssegos já amadurecendo. Olha aí, pessoal, esses pêssegos aqui, né, Elaine? É daqueles bons de comer, aqueles vermelhos. A gente tem aqui, ó, um pezinho daquele amarelo que a gente faz conserva, mas esses aí é bem gostoso, bem docinho. Os amarelos é um pouquinho mais azedo, é mais para conserva, para estar fazendo doce, né, Elaine? Logo nós vamos trazer para vocês aí uma receita de fazer um doce de pêssego. Mas agora nós vamos fazer esse bolo de laranja. E ele é muito simples de estar fazendo. E o melhor é que é com a fruta. Então nós vamos lá em casa agora. Vamos escolher a laranja. E vou estar trazendo todos os ingredientes para vocês do nosso bolo de laranja. Então, bora comigo lá para casa. Vamos estar preparando os ingredientes e eu vou mostrar para vocês. Primeiro passo, antes de nós fazer o bolo, a gente vai untar a forma. Untei bem ela com óleo. E essa forma aqui, sempre que eu faço o bolo, eu consigo desenformar bem certinho. Mas tem que untar bem ela e colocar farinha de trigo. Deixar ela com bastante farinha e bastante óleo, que aí você consegue desenformar seu bolo. Outra coisa também é deixar o seu bolo esfriar um pouco. Eu deixo em torno de uns 10 a 15 minutos com um pano molhado embaixo e deixo ela lá esfriando. Depois que o bolo estiver bem frio, ele solta. Mas ó, bastante farinha mesmo. Tem que fazer assim, senão vai grudar seu bolo. Depois eu coloco um pedacinho de papel manteiga no meio para não ter problema de o bolo tá subindo e tá derramando no seu forno. E além disso, eu também coloco uma forma quadrada por baixo, que caso venha acontecer do bolo subir, a forma vai estar embaixo, ele não vai estar derramando no forno. Então, ó, sempre faço isso, uso sempre essa forma e dá bem certinho. Primeiro passo, nós vamos usar os ingredientes. Lembrando que os ingredientes eu vou deixar todos eles na descrição do vídeo depois para vocês. Mas nós vamos começar com 3 ovos, vou colocar aqui. E vou misturar esses 3 ovos com 1,5 xícara de açúcar. Sempre uso essa xícara aqui. A minha xícara é de 300 ml. Então, vou colocar 1,5 xícara de açúcar. Eu tô usando esse açúcar aqui, mas você pode usar o açúcar que você tiver aí na sua casa. Vou misturar bem aqui com os ovos. Depois nós vamos colocar um pouquinho menos aí, um pouquinho mais, meia xícara de óleo. Mas primeiro eu vou misturar. Vocês vão dizer que o bolo vai ficar bem amarelinho. Esses ovos aqui que eu uso, é aqueles ovos de colônia, como a gente fala, aqui de casa mesmo, por isso que ele é mais amarelinho. Mas vou misturar aqui, vou colocar um pouquinho menos de meia xícara aqui de óleo, olha só, essa quantia aqui, vou misturar mais um pouquinho, vou colocar também uma pitadinha de sal, só um pouquinho mesmo. É a receita que eu aprendi. Depois disso, nós vamos colocar 300 ml de suco de laranja, aquelas laranjas que nós escolhemos no pomar. Eu colhi 4, mas você tem que ver aí o tamanho da sua laranja. De repente, uma laranja maior, você consiga usar até 3 laranjas. Vou colocar aqui só uma pitadinha assim, ó, de sal. Misturar aqui.
Fermento. Fermento eu vou colocar por último. Por quê? Esse fermento que eu uso aqui, eu aprendi com as amigas que você tem que deixar para colocar por último. Porque ele, quando ele tem contato com a massa, ele já vai agindo. Por isso que eu coloco por último. E vou colocar agora, vou espremer minhas laranjas aqui. 300 ml. Se você quer estar depois coando a sua laranja aí, o seu suco, não quer deixar esses pedacinhos que fica, pode estar coando também. Vou espremer aqui, assim que eu tiver os 300 ml, nós vamos dar sequência à nossa receita. Suco de laranja aqui, ó, pronto. 4 laranjas pequenas deu os 300 ml. Vou colocar aqui e nós vamos misturar. Depois que nós misturar, vou colocar aqui, ó, 3 xícaras de farinha de trigo. Depois que misturar toda a farinha, aí nós vamos colocar 2 colheres de fermento. Fermento aquele de bolo. O que você tiver costume de estar usando. Eu aqui, quando faço, não costumo peneirar a farinha. Mas se você quer estar peneirando ela, também pode estar peneirando. Eu tenho costume de fazer desse jeito aqui. Nunca peneirei a farinha. Vou só colocando aqui. Claro que a gente vai olhar agora o ponto da massa. Vamos cuidando aqui para dar o ponto da massa do bolo. Eu costumo sempre fazer um ponto de massa um pouquinho mais, não muito mole, para não estar derramando. Mas eu já vou mostrar o ponto para vocês. Se você vê que é pouca farinha, você pode colocar um pouquinho mais. Vamos misturar bem aqui. Se você quer fazer na batedeira, você vai também pensar, mas se ela tá fazendo na mão, será que tem que só fazer assim? Não precisa, você pode fazer, se você gosta de fazer bolo na batedeira, pode estar fazendo também. Mas eu gosto sempre de fazer o bolo assim, na mão mesmo. Como eu falei, o suco pode estar peneirando, se você quiser estar peneirando ele, para não ficar aquelas coisinhas da laranja ali. Pode peneirar, a farinha também, fica a seu gosto. Vamos misturar bem agora aqui todos os ingredientes. E depois que tiver pronto, vamos colocar ali na forma para assar. Tempo de assar. Vai depender muito do seu forno. O nosso aqui é grande, então demora um pouquinho mais. Em torno de uns 40 minutos. Mas você tem que estar olhando aí bem certinho para ver quanto tempo vai demorar no seu forno até que ele fique assado. 2 colheres. Sempre coloco essa quantia em todas as minhas receitas de bolo e dá bem certinho. Então, vou misturar aqui. E depois vamos colocar na forma para assar. Olha só, aqui não precisa você tá deixando muito tempo. Só mistura bem aí para dissolver bem, misturar bem o fermento. E depois nós já vamos colocar na nossa forma para tá assando. Olha só aí, misturado. Olha que massa bonita que ficou do nosso bolo. Perfeito, não é mesmo? Vamos colocar agora aqui, ó, na nossa forma. Pode fazer na forma que você tem em casa aí, tá? Também, que dá certo, tá? Eu vou fazer nessa minha aqui, ó. Essa minha forma, eu gosto dela porque é um tamanho ideal. Sempre que eu faço bolo, gosto de fazer nela. E o tamanho do bolo fica um tamanho muito bom aqui para nós 4. Ele dura 2, 3 dias ali. Então, eu deixo a dica sempre dessas formas assim, que é um tamanho bem bom. Vou levar para assar. Depois que ele estiver pronto, falo para vocês quanto tempo que demorou. Passado então 40 minutos, nosso bolo ficou pronto. Lembrando que depende muito do seu forno o tempo de assar. Quando você vê que ele ficou douradinho, é sinal que tá bom. Esse aqui ele cresceu bastante, então eu deixo uma dica para vocês. Tá fazendo numa forma um pouco maior. Ou se você quer colocar menos farinha também pode. Ele cresceu bastante e ele fica um bolo mais fofinho, olha só.
Ele fica bem assim, mas tá quentinho. Ficou muito saboroso. Então, vou deixar para vocês todos os ingredientes na descrição do vídeo. Você que tá chegando aqui no nosso canal e não é inscrito, eu deixo o convite para você se inscrever no canal, ativa a notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos, deixa o seu like que nos ajuda bastante, compartilhe com a sua amiga essa receita de bolo de laranja natural, bem fácil de fazer. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.